Aqueles objetos que atrapalham a passagem quando você entra na sua casa ou quando você caminha pela sua casa. A gente chama isso de bloqueios. Então, por exemplo, você tem a porta de entrada da sua casa. Se tem algum vaso ali, nesse vão, isso está diminuindo a quantidade de energia que entra na sua casa. Se você entra na sua casa e já dá de cara com uma mesa, com uma porta, qualquer coisa, qualquer objeto ali, um vaso que você tem que desviar, ou um corredor, e aí você colocou um armário ali, você tem que ficar se desviando dele, tudo que você tem que desviar, tudo isso são bloqueios. Esses bloqueios, eles começam a diminuir a quantidade de energia que flui pela nossa casa. Se tem um bloqueio já na tua porta de entrada, danou-se. É que nem você ter um bloqueio na tua boca. Eu lembro muito bem de uma vez que eu tava com, acho que é estomatite que fala, eu não sei. Que daí, eu não sei como é, um problema no estômago, e aí começa a estourar um monte de afta na boca. E aí eu tive isso. Começou a estourar um monte de afta na minha boca. Tinha uns 15 anos, sei lá. E aí eu não conseguia comer. Não conseguia comer. E aí, em questão de dias, eu emagreci 2, 3, 4 quilos. Por quê? Porque aonde entra a energia, nossa fonte de energia é a comida, né? Aonde entra a energia na minha boca, estava bloqueada. Se eu colocasse a comida na minha boca, doía, ardia, por causa das aftas que tinham, né? Então, bloqueou a entrada de energia. Isso afetou o meu corpo inteiro. Eu comecei a emagrecer, não querendo, né? Então, a porta de entrada da nossa casa, ela está relacionada com a nossa boca, é a porta de entrada de energia principal da nossa casa. E aí, quando você tem um bloqueio na porta de entrada, isso afeta todo o resto, todas as 9 diferentes áreas, afeta a tua cozinha, afeta o teu quarto, afeta todas as energias da casa, porque ali é a entrada da casa, é a entrada da energia. E se afunilou a entrada ali, todo o resto está sendo bloqueado também. Então, prestar muita atenção com tudo que você precisa desviar, e principalmente na porta de entrada da sua casa. Esse é polêmico e esse é polêmico, mas é para vocês tomarem consciência. O sexto objeto que afasta dinheiro da sua casa são representações dos animais de abate. O que é animal de abate? Animal frágil. Galinha, pato, tartaruga, animais fracos, animais lentos. O que é isso? Isso são arquétipos. A gente chama isso de arquétipo, né? E esses são arquétipos fáceis de serem abatidos, que carregam uma energia que vibra na fraqueza. Ou seja, de novo, falando em sintonizar. Sintoniza na fraqueza. Sintoniza não conseguir. Sintoniza com o que a gente não quer, que é totalmente o contrário da prosperidade. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar os arquétipos relacionados com animais de poder. Então, o que acontece? Os arquétipos, eles podem ter animais relacionados à fraqueza ou animais relacionados a poder, né? Então, o que acontece? O tigre, a águia, cavalo, são animais que representam poder. Então, são animais muito bons para você ter a representação em casa. O que é representação? Pode ser um quadro, pode ser pode ser um quadro, pode ser uma estátua, pode ser um tapete, pode ser um pano de prata, que você não vai colocar um pano de prato de cavalo, dificilmente, né? Mas muita gente tem, por exemplo, um pano de prato de galinha. Aí já não é ideal. Por quê? Esses arquétipos são arquétipos que trazem a relação da fraqueza, da vulnerabilidade. E aí isso sintoniza você numa energia diferente da energia da prosperidade, tá? Então, cuidar com essas representações, beleza?
Aqui, principalmente relacionado à cozinha. Os animais mais selvagens, eles trazem essa energia do poder, da vitalidade, a energia do sucesso. Então, é muito bom. A gente evita, principalmente na nossa cozinha, esses animais mais relacionados ao abate, tá? Então, galinha, pinguim, né? Ou a própria tartaruga. A tartaruga, ela é um arquétipo bom para a gente usar na parte mais do fundo da nossa casa, né? Na parte mais de trás da nossa casa. Por quê? Ela tem essa proteção. Agora, na cozinha, a gente evita isso, porque a cozinha está muito relacionada com a energia do dinheiro, da prosperidade. E aí, quando a gente coloca um arquétipo da tartaruga, da lentidão, na nossa área da prosperidade, isso começa a gerar essa lentidão, tá? Então, prestar atenção nesses arquétipos e o tipo de mensagem que isso leva, que isso traz. Peixe, tudo bem. Passarinho também. Inclusive, tem várias correções de Feng Shui que a gente coloca, né, pãozinho ou grãos para atrair passarinhos para nossa casa, porque o passarinho é energia Ti. Cachorro, gato, tudo isso é energia Ti. É muito bom. A gente só tem que cuidar realmente com esse da galinha que cisca para trás, da tartaruga que anda devagarinho, o pinguim, o pato, que diz que não faz nada direito, né? Não sabe nem andar, nem nadar, nem voar. Então, essas questões desses arquétipos que dão essas conotações, e aí a gente evita nesses locais. O elefante está muito relacionado com a memória, a sabedoria, a coruja, é muito bom, tá? Então, a gente prestar atenção nesses arquétipos, tá bom? Então, próximo ponto. 7º objeto que a gente tem que evitar na nossa casa, pois afastam a energia do dinheiro. Comidas vencidas. Comida vencida que eu digo pacote de comida vencida mesmo, arroz, feijão, bolacha, salgadinho, comidas congeladas. Às vezes você congela uma comida e aí fica lá. E quando você vai usar, já não tá bom para usar, né? Então, comidas congeladas, porque a gente coloca no congelador e esquece. Então, o que acontece? As comidas vencidas. No congelador, a gente tende mais a esquecer, porque o congelador não fica no nosso campo de visão, né? Então, a gente coloca lá, vai ficando para o fundo, a gente vai colocando outras coisas na frente, e aí vai ficando escondido, vai ficando esquecido. Então, é muito fácil ter comida vencida dentro do congelador. Muito fácil. Por quê? Tende a esquecer lá. Então, esse aqui é para abrir o olhar de vocês, para vocês lembrarem de olhar e ver se tem alguma coisa lá, tá? Saquinho aberto, pote de tempero. Tempero também é muito comum. O que acontece? Muitas vezes a gente vai no mercado, esses dias mesmo, a gente foi comprar lemon pepper, né? Lemon pepper, a Bárbara gosta de temperar a comidinha, colocar no peixe e tal. Lemon pepper. E aí, quando a gente vai fazer a comparação dos preços, o que acontece? Tinha um lemon pepper que era 25 gramas, sei lá, R$9. E 100 gramas, R$20. Então, vale muito mais a pena os 100 gramas, né? Só que tempero é uma coisa que a gente usa muito pouco, né? E aí, por mais que seja tentador, vale a pena comprar o de 100 gramas, porque ele é o dobro do preço, mas vem 4 vezes mais. Então, é 2 vezes o preço, mas vem 4 vezes mais. Então, vale muito a pena. E aí, você vai lá e compra um pacote grande de tempero e você usa, só que você não dá conta de usar. E o tempero estraga, né? Passa um tempo, ele estraga. Então, é muito normal a gente ter na nossa casa potes de tempero ou saquinhos de tempero que a gente abriu, usou um pouquinho e não deu conta de usar tudo. Então, esses temperos que já passaram da validade, já não dá mais para usar, também é considerado uma comida vencida. Então, não está relacionado só com a data de validade, mas se está bom para usar ou não. Se não está bom para usar, está vencido, tá? Comida no fundo da geladeira, fruta, murcha, folhas, né? Mofo. Então, tudo isso está relacionado, está afastando a energia do dinheiro por 2 motivos. Primeiro, é o motivo literal. Se você comprou
um tempero, uma comida, uma batata, uma cenoura, qualquer coisa que você comprou e venceu, então, o que acontece? Você comprou, venceu, você jogou dinheiro no lixo, porque você pagou por aquilo. Você pagou por aquilo, né? Então, se você pagou e não usou, vai ter que jogar no lixo, e você jogou dinheiro no lixo. Literalmente isso que aconteceu.